Eu e o Matheus, em nome do Arquibancada Tricolor, a gente vai dar as notas em relação ao jogo e não em relação necessariamente à carreira do jogador e tudo mais. Se a gente quiser fazer uma pontuação, tudo bem. Mas é só para deixar muito claro. Matheusão, vamos lá. Rafael, sua nota. Pronto, vou ponderar com o Rafael, um jogador que foi injustiçado nessas 2 partidas. Chegaram 3 bolas indefensáveis para Rafael no gol e as bolas que foram possíveis foram praticamente diminutas, porque a LDU não chegava. Assim, Rafael, se ele for condenado por alguma coisa nessas 2 partidas, deve ser o jogador mais injustiçado. Eu não tenho como atribuir uma nota ruim. Vou continuar sempre dando 7 a Rafael, porque é um goleiro que assumiu uma bucha de canhão nesse São Paulo, que vem desempenhando bem. Hoje ele não teve culpa nenhuma no gol, mais uma vez. Eu vou dar 7, independentemente do que acontecer, a não ser que ele tenha uma falha muito grande. Qual nota, Matheus? Desculpa. Para mim é nota, assim, lógico, né? Ele não fez nada no jogo, mas nota 7. Eu não vou dar abaixo disso para ele nunca. É isso, cara. O Rafael, novamente, não teve o que fazer nos 3 gols dos caras. Não teve. Não teve, também não foi exigido. E quando é exigido, salva a gente. O torcedor precisa também não ter memória curta, né? Foi assim na Copa do Brasil. Esse ano, vários jogos ele salvou a gente na Libertadores, né? Enfim, falar do Rafael é chover molhado. Alan Franco, que sai, né, para a entrada, acho que do Mailton. Foi isso mesmo, ele saiu, ele estava sentindo e saiu no intervalo, salvo engano. Mas Alan Franco, eu também não achei que ele vinha fazendo uma partida ruim, não. Eu acho que Alan Franco vinha fazendo uma partida boa, mas hoje, para mim, está todo mundo abaixo. A partir de Rafael, eu vou fazer algumas ressalvas, mas nota 5 para Alan Franco. Para mim, está de bom tamanho. Nota 5 para Alan Franco. Arboleda. Cara, Léo, sinceramente, eu em alguns momentos da partida até esqueci que a Arboleda estava em campo, até pela inoperância da LDU em atacar. Uma partida ordinária no sentido de normal para a Arboleda, e vou dar nota 5 também para ele. Nota 5 para Arboleda. Hoje eu achei ele bem seguro, assim, do que foi, né? Mas, assim, o jogo passado ditou ali. O primeiro gol ali, muito complicado. A Arboleda fez uma partida horrorosa em Quito. Horrorosa. Mas hoje foi ok também, nota 5. Sabino. Olha, para mim, Sabino vai ser o jogador mais subestimado, porque eu vejo falarem pouco sobre esse cara. Ele chegou na miúda, veio do Esporte Clube do Recife sem muita badalação, mas hoje, para mim, foi um dos melhores em campo. Um guerreiro. Se a gente tem que elogiar alguém no São Paulo no jogo de hoje, esse alguém é Sabino. Para mim, ele fez uma grande partida. Nota 7,5. Nota 7,5, concordo muito com você. E muita gente fala sobre Sabino, falava de forma pejorativa, mas óbvio que tem as suas ressalvas, mas é um dos caras assim mais, né, que vem numa ascensão, vem melhorando jogo a jogo. Com certeza não tem um dos maiores salários, longe disso, do São Paulo, e é um cara que dá a raça, dá o sangue pelo São Paulo. Então é isso, cara. Hoje a zaga não, né? Enfim. Rigoni, vou começar, tá? Pelo amor de Deus. Entendo a galera que deu 5,5, mas eu preciso analisar o contexto e a gente vai dar nota em cima do jogo. O contexto me diz que é nota 2 para o Rigoni. 2. Que teve gente que foi pior que ele. Mas, desculpa, no jogo foi nota 2. Mas no contexto, ele não é ala, né? E aí fica muito complicado você dar nota 2 para um cara que não é ala e jogou de ala. Tem essa ponderação. Então, por conta disso, eu vou dar 3. E você, Matheus? Ele realmente jogou em uma posição que não é a dele. Mas eu não tenho como deixar de analisar que ele fez uma partida ridícula. E para mim foi um dos piores em campo. Para mim é nota 0, 0, 0 para Rigoni. E quem quiser pensar diferente pode pensar esse 5,5 aí, não sei de onde tiraram. 1,5. Não, tá, é isso, vai na média. 1,5, perfeito. Se eu der nota 3, você deu nota 0, média, divide por 2 é 1,5. Pablo Maia. Assim, eu não gostei da partida de Pablo Maia hoje. Eu acredito que... Assim, na verdade, Leozão, quando eu vi que Marcos Antônio não ia participar da partida, Ferrarese também, mas mais Marcos Antônio, eu já me assustei um pouco,
porque é o motorzinho de nossa equipe, é quem dita o ritmo ali. E a entrada de Pablo Maia me deu um pouco de alento, porque eu confio no futebol do Pablo e sei que ele tem muito, ele já representou muito e tem muito a ainda entregar para o São Paulo se ele não for vendido daqui para o final do ano. Mas hoje eu não gostei da partida dele, não. Mas assim também, eu vou manter aquela média ali dos zagueiros, eu vou dar nota 5 para ele, porque ele, querendo ou não, teve uma participação defensiva. É isso. Bobadilha. Você, Léo, considera que nota? o gol. Não, antes de dar a minha nota, eu queria saber se você considera que o gol foi culpa preponderantemente dele. Cara, é muito complicado, cara. Porque foi uma conjuntura dos fatos ali, né? Ele tem grande parte de culpa no gol. Mas eu queria saber a sua opinião. Eu gosto do futebol de Bobadilha. Eu entendo que ele é um jogador jovem e que vai ser importante no futuro, mas hoje também uma partida. Assim, o meio-campo do São Paulo hoje. A exceção de, para mim, Rodriguinho, que eu sei que até as pessoas devem ter uma certa crítica com relação a ele hoje, mas para mim é excetível, tá? Mas eu achei muito abaixo, assim como o Pablo Maia. E o fato de ele ter entregado aquela bola, para mim ele entregou. Ele teve tempo de tomar a decisão correta. E ele fez o errado. E ele poderia parar o jogador com falta. E ele não fez isso. Ele tentou ainda fazer o pênalti que poderia levá-lo à expulsão. Ele fez tudo o que não poderia ser feito. Então, para mim, hoje, nota 3 para Bobadilha. Cara, Acabou o jogo ali. Eu daria nota 2, é que teve um que foi pior que ele. Mas é isso, então 2,5. Porque assim, ele não foi bem no jogo de ida, e muito pouco se falou sobre Bobadilha, porque ele passou meio desapercebido, porque teve muitos erros pontuais no jogo que custaram a classificação, entre aspas, da LDU naquele jogo, né? Que foi o Pablo Maia errando o domínio, né? E o erro do Cedric junto com o Ferrarese, que nem jogou hoje. Mas ele foi muito mal, assim, não tá conseguindo render tanto. Eu acho que quando o Marcos Antônio não joga ao lado dele, ele muitas vezes tem que ficar um pouquinho mais, e ele não tem aquela característica que poucos jogadores têm, que o Marcos Antônio tem, de dobrar, de virar o jogo, de dar o entrelinhas. Então, também é um pouco isso. Concordo muito com você, acho que é um bom jogador, mas hoje foi mal. Rodriguinho. Assim, o Rodriguinho foi o jogador que fez Vale atuar algumas vezes. Foi ele quem colocou a bola na trave, não foi? Do São Paulo? Foi. Ele que, para mim, é o desafogo ali no meio de campo. Ele é um jogador diferenciado. E percebam em que pé estamos em 2025. A gente começou o ano sem saber se Rodriguinho faria parte do plantel do São Paulo. E hoje ele era o nosso meio-campo principal. Então você percebe que é uma equipe que não tem planejamento nenhum. A gente esperava por Oscar, por Lucas, e o nosso nome é Rodriguinho. E assim, eu não estou criticando o Rodriguinho, eu gosto muito do futebol de Rodriguinho, eu entendo que o São Paulo melhorou bastante por causa da ascensão do Rodriguinho, e eu acho que hoje ele fez uma partida natural, ele fez uma partida comum. A equipe é que estava muito abaixo. Ele Sim. tentou, ele produziu em campo, ele fez o que deu. Mas, infelizmente, não deu para corresponder em razão do peso dos outros jogadores. Mas, assim, para não ser muito injusto com o Rodriguinho, eu vou dar 6. O Matheus, antes de eu dar minha nota do Rodriguinho, que eu concordo com você, o Fábio Gava falou um negócio que é interessante. Ele falou, e era o Alisson para fazer essa função, né, Léo? Quer dizer, não era para ser o Pablo Maia, né? Porque o Alisson se assemelha mais com o jogo do Marcos Antônio do que o Pablo Maia. E eu concordo muito com o Fábio Gava, tá? Eu acho que o Pablo Maia nunca foi segundo volante, é um primeiro volante, é um destruidor de jogadas, não um construtor. E o São Paulo começou a ir bem com o Crespo, tendo dois volantes, né, que podem variar de 5 para 8, 8 para 5, mas que são construtores de jogadas. Isso é um ponto importante. E tem uma galera falando, o Renato falou o seguinte, ele falou sobre o Rodriguinho, deixa eu pegar aqui, ele falou assim, o Rodriguinho limitado também, na verdade, o time é limitadíssimo. Cara, eu discordo muito no que diz respeito ao Rodriguinho, porque a gente bate na tecla. Beleza, você pode achar isso, é o seu direito, mas ele é um cara que veio de Cotia, salário baixíssimo, tem potencial de venda, de dar retorno para o São Paulo, se o São Paulo minimamente fizer o básico, que ultimamente não está conseguindo fazer, né? Quer vender ele por 15 milhões de euros.
pode pagar a dívida aí, ou ajudar a pagar a dívida. É um jogador que joga apoiado, ele precisa dos outros jogadores. O jogador que joga apoiado é aquele meia que vai construir junto com você. Se os caras de perto não estão bem, ele vai fazer o que deu para fazer. Chutou de fora da área, arriscou pro goleiro, conseguiu ali, em alguns momentos, municiar o ataque. Eu não vejo. E eu sempre vou passar pano para a cria de Cotia. Eu prefiro muito mais ter um Henrique Carmo, um Luca, um Rodriguinho, de que ter um Rigoni, um Tapia, um Oscar, que não tá jogando. E, novamente, a culpa não é dele de estar na lesão, mas não tá jogando. Eu prefiro ter o Rodriguinho hoje do que o Oscar, Matheus. Financeiramente, esportivamente. E aí é esse ponto. E hoje ele fez uma partida comum. Eu vou dar nota 5, porque acho que tem que seguir o padrão. Então vamos 5,5 para ele aqui na média. Enzo Dias. Enzo Dias, em alguns momentos, ele me pareceu um pouco afoito, mais do que o normal dele, mas é um jogador que me passa uma segurança e que tem um espírito da Libertadores, né? Ele é guerreiro, ele é aguerrido. Eu considero que Enzo Dias talvez tenha sido um dos jogadores ali de trás que tenha feito uma boa partida pelo São Paulo, mas que também foi prejudicado pelas circunstâncias. Eu vou dar 5,5 para Enzo Dias. Cara, o Enzo é, para mim, um dos caras mais aguerridos desse elenco e que tem mais constância nos jogos, viu? E eu defendi a entrada do Wendel no lugar do Enzo. Hoje, sim. Até quando ele vai mal, ele consegue ajudar o São Paulo, sabe? Eu gosto do Enzo. Agora chegamos nele, né? Tá com a média 5 aqui, Matheus. Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, porque eu falei, cara, o Luciano vai decidir. Eu disse isso, né? No jogo contra a LDU, quando ele perde 2 gols. E era o que se esperava do Luciano, porque em momentos que agora ninguém vai lembrar e tá tudo certo, ele decidiu e ajudou o São Paulo. Só que, cara, é inadmissível ele perder 5 gols na cara da forma que ele perdeu. É inadmissível. Se ele tivesse com a camisa de um time ali, né, o acesso negado, que joga pouco a Libertadores, outro time a colar que nem na Libertadores está, beleza. Perdeu, tava 2 partidas ruins. Mas, assim, cara, é uma temporada muito complicada do Luciano, embora ele esteja chegando próximo dos 100 gols pelo São Paulo, né, uma média que poucos jogadores conseguiram atingir. Inadmissível. Se no primeiro jogo já era inadmissível, nesse jogo é mais inadmissível ainda. E os outros, aí começou a entrar na mente dele, e é muito complicado essa leitura emocional do Luciano durante o jogo, que ele fica dando chilique o tempo todo, e ele perde a cabeça. Quando ele perdeu o primeiro, ele perdeu todos os outros. No final do jogo teve mais 2 ainda. Um que o goleiro catou, o outro que ele chutou ali, começou a dar chilique. Nota 0 pro Luciano. E eu sou um cara que gosta do Luciano, tá? E eu não tenho problema nenhum em falar aqui. Quem quiser criticar no chat. A gente tá aqui para discordar, tá tudo certo. Mas eu tenho que ser honesto com o que foi feito hoje, né? O Luciano deve muito. Para mim, grande parte da culpa, né? E temos que ter alguns culpados. É óbvio que o elenco todo é o principal culpado, junto com o Crespo. Não tem um só culpado. Mas um dos culpados é ele. Né? Ele é a referência no ataque, a gente não tinha Caleri, a gente não tinha o André, a gente não tinha o Rian, Marcos Leonardo não passou de um devaneio. E aí é ele, cara. E é ele que é o 10. E é ele que muitas vezes é capitão de São Paulo. Ele que tinha que chamar a responsabilidade hoje e fazer, e não fez. E ele tem que dar conta das críticas. Tá? Me irrita muito no Luciano, Matheus, que quando ele é criticado, tem muita gente que gosta do Luciano, né? Porra, Luciano isso teve jogo que ele jogou com o braço quebrado, que a gente tava para cair, ele foi lá, fez 2 gols lá em Caxias do Sul, eu lembro disso. Só que, cara, ele tem que ser criticado. Não dá. Ele tem que repensar até a continuidade dele no São Paulo, porque ele tem de 2 uma, ou ele tem que fechar a boca dele e trabalhar dia a dia e demonstrar dentro de campo, ou parar com declaraçãozinha de que talvez esse seja meu último ano. Porque eu já tô cansado disso. Eu já tô muito cansado disso, cara. Todo respeito. E eu queria saber a sua opinião. Para mim é nota 0. No jogo passado, Léo, eu até evitei criticar o Luciano justamente por nutrir uma esperança de que ele pudesse ser esse jogador diferencial que iria nos dar a classificação no jogo de hoje contra a LDU. Eu entendi que ele havia feito uma má partida em Quito devido às circunstâncias. Talvez jogador tem altos e baixos. Ele estava sem sorte. Pensei dessa forma. Não quis dar uma nota baixa para ele no jogo lá da altitude.
entendi que talvez tenha sido um lapso no jogo. Mas, no jogo de hoje, o que a gente viu foi um show de horrores para um jogador que ostenta uma camisa que já foi de Raí, que já foi de tantos outros craques. Essa camisa 10 do São Paulo, e assim, aqui a minha crítica não é, claro, ao jogador Luciano como sua passagem como um todo. Como você bem disse, ele é um dos maiores artilheiros do São Paulo nos últimos tempos. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez um grande ataque com o Brenner naquela época lá de Fernando Diniz. Mas assim, talvez realmente esse ciclo de Luciano no São Paulo Futebol Clube tenha chegado ao fim, ele tenha esgotado as suas forças. O que a gente vê de Luciano hoje é um jogador que mais briga e grita em campo do que um jogador que corresponde. Ele se tornou no São Paulo um mito, que quando está no banco de reservas, a torcida clama como um salvador da pátria, é como se fosse um grande Messias que fosse entrar em campo e fosse resolver. Eu acredito que Luciano seja um jogador de recursos. Ele é um jogador que sabe o que fazer com a bola e em determinados momentos ele realmente já salvou o São Paulo, mas na partida de hoje, e ali a gente tem um lance bastante contundente e elucidativo sobre o que foi. Aquele escanteio rápido que o São Paulo bateu, que conseguiu colocar a bola no pé dele embaixo da trave e que ele colocou para fora e ficou se lamentando na rede, ali para mim foi o estopim de saturação com relação às perdas de gol, e depois disso ele perdeu mais 3 ou 4. Enfim, concordo com você, Leozão. Para mim é nota 0 para Luciano hoje, com muito pesar, porque eu gosto de Luciano, mas acho que talvez realmente já não dê mais para ele no São Paulo. Cara, e assim, novamente, me dói fazer isso porque o Luciano é assim, né? Ou você ama ou você odeia. E eu entendo os haters do Luciano também e tudo mais. E eu sou o cara que defendo que, assim, não necessariamente para o cara ser ídolo ele precisa ser craque. E o Luciano, por esses 5 anos de ostracismo do São Paulo, trouxe de volta aquela alma do São Paulo, sabe? Elencos ruins, elencos bons, técnicos ruins, técnicos bons. Ele sempre dava cara a tapa e resolvia. Ele tem mais de 20 gols em mata-mata, cara. São 98 gols com a camisa do São Paulo. Uma história legal pra caramba. Só que não dá para aceitar, num jogo contra a LDU, ele perdeu o que ele perdeu de gol. Não dá para aceitar. Mostra claramente que não é só um defeito técnico, erro técnico que qualquer jogador pode ter. Mostra que é uma questão mental do Luciano. Porque ele errou o primeiro, e a partir do primeiro que ele errou todos os outros. Todos os outros. E grita, e esperneia, e reclama com quem não tocou a bola, e reclama com o juiz, e briga com o jogador adversário, e não sei o quê, e no final do ano, talvez seja meu último ano de contrato, talvez seja meu último ano de São Paulo, se eu não sirvo para estar aqui, então é melhor eu sair. Cara, porra, velho, assim, né, sabe? Então, assim, pensa direito, Luciano. Se você não quer ser criticado, usando a 10 do São Paulo, que até o Raí foi criticado e foi vaiado, tem jogo que o Raí sai vaiado do jogo contra o São Paulo, demorou 1 ano, inclusive, para o Raí começar a jogar no São Paulo. Cara, desculpa, Luciano, não vai ser você que não vai ser criticado. Então, ó, ou fecha a boca, aceita as críticas, trabalha, dá a volta por cima, vamos voltar, esse ano acabou, ano que vem vamos tentar beliscar um título aí, beleza, ok, bacana. Ou então, meu amigo, também seja fim de ciclo, porque não dá. Chega num ponto que, né, Matheus, todo mundo começa a se esgotar, a gente começa a se esgotar, ele também, e tem que ver o que é melhor para os dois lados. Essa é a minha opinião. Hoje, para mim, nota 0, um dos principais culpados da eliminação, porque ele é o centroavante do time e ele errou nos 2 jogos 4 gols na cara. Um deles embaixo do gol. Não dá para aceitar. Se fosse qualquer outro atacante, a gente estava aqui falando um monte. Mas como é o Luciano e, de fato, tem a sua história, a sua relevância no São Paulo, a gente toma cuidado. Mas hoje é nota 0 e ponto. Ferreirinha. No segundo tempo, eu estava procurando o Ferreirinha em campo no São Paulo. Mas, assim, no começo do jogo, eu até entendo que ele tinha sua função. A escalação em si, né, de Ferreirinha, eu entendi, porque é um jogador quebrador de linhas, um jogador que parte para cima, driblador. Mas eu não gostei nada do futebol de Ferreirinha hoje. E, na verdade, é outro também que talvez não se justifique tanto de estar no São Paulo, né? Porque ele, claro, ele cumpre a sua função, né, no segundo tempo, quando ele entra. Sempre falou isso, martela essa tecla.
São Paulo sempre parece também um museu de grandes novidades com relação aos atletas, né? Mas o Ferreirinha, ele quando entra, ele bota fogo no jogo. Ele parte para cima, mas decisões erradas, ele some no jogo. Quando ele entra desde o começo, ele me parece um jogador que ele não corresponde tanto assim. E a partida de hoje de Ferreirinha, para mim, não foi abaixo, assim como de muitos outros. Nota 4,5. 4,5 para o Ferreirinha. Beleza, é isso. Cara, o Ferreirinha mostra cada vez mais que ele é um jogador de segundo tempo. Eu odeio essa alcunha de jogador de segundo tempo, porque nenhum jogador é jogador de segundo tempo. O cara joga. Só que o Ferreirinha parece de duas uma. Ou ele entra desconectado quando ele entra como titular, né? Ou ele entra muito melhor nos minutos finais, porque ele tem aquele gás, aquele jogador rápido, 1-1. Mas está me mostrando que, infelizmente, tende a ser esse jogador, né? Nos últimos jogos tem sido dessa maneira. Mailton. Cara, o Mailton é interessante, né? Na Libertadores, os 2 jogos que ele fez foram bons jogos. Contra o Santos, eu não gostei da participação dele, mas esses 2 jogos que ele fez contra a LDU, ele demonstrou que pode sim ser um jogador importante, porque ele representa perigo lá na frente, né? Ele é o contrário do Cedric. Cedric é um jogador mais defensivo, ele é um jogador mais ativo no ataque, ele cruza muito bem, apesar de achar que ele também quer cruzar de qualquer lugar, qualquer parte do campo, mas cruzamento muito perigoso, os escanteios dele também, quase que ele faz um gol olímpico hoje. Lá em Quito ele já tinha demonstrado essa habilidade, essa qualidade. Eu gostei do jogo de Mailton hoje, para mim é a nota 7. É isso. Nota 7. Para mim já é titular de São Paulo. Com essa saída do Cedric aí. Agora, vamos junto. O Juan Dineno ainda jogou mais, vai. O Dineno, sua opinião, rápida. Tá, falando rapidamente assim, Dineno, um jogador que não tem culpa de estar onde está, mas que para mim sim, a gente precisa de uma referência, né? Talvez em alguns jogos ele seja importante. Nota, sei lá, vamos de 5 para Dineno hoje. Inclusive tem a participação, né, no gol de impedimento de Luciano ali, né? Nota 5. Beleza. É isso, nota 5. Mas vou ser sincero, tá? Eu acho que o Dineno guardaria um dos gols hoje aí, se ele tivesse desde o início do jogo. Sim, com certeza. Eu acho, porque aqui, enfim. Mas jogador, né? A gente sabe. Tá aparentemente muito limitado. Cara, agora vamos lá. Luca, Oscar e Alisson. Eu só queria destacar o de Lucas Moura só. Apenas que eu vou ratificar que eu lamento muito o que a gente vê dele em campo. Mas assim, como eles entraram já no final, não tinha muito o que fazer, bora dar uma nota protocolar, né? 5 para todos, talvez? Nota 5. Então, nota 5 para todos. Concordo com você. Para mim, eu daria 10 pro Luca, porque ele tem muita personalidade, cara. Com certeza. Gosto muito do Luca. Não entendo porque Lucas, ele tem pouca minutagem. Como que o Lucas entra num jogo? Você viu que o Lucas não conseguia correr, cara? Lamentável. Pelo amor de Deus, cara. opera esse cara, velho. Opera esse cara. Dá dó. O cara é. O Lucas é o melhor jogador que o São Paulo tem. Não dá. Sangra meu olho ver o Lucas do jeito que tá. Dá agonia, cara. Agonia. E eu sei o profissional que o Lucas é. Eu sei a dedicação que o Lucas tem. Né? Os bastidores. Conheço um pouco algumas pessoas que trabalham interno com o Lucas. O Lucas é um profissional ímpar. Tá sofrendo muito por não estar jogando. Mas não dá, né? Não dá. Opera logo que se for operar, porque é agoniante ver o Lucas assim. E para finalizar, o Hernan Crespo. Pô, é muito pesar que eu acho que as escolhas de Hernan Crespo hoje foram decisivas para o nosso resultado. Eu acho que ele escalou mal, principalmente na questão do Rigoni, que prejudicou bastante a partida. Ele foi prejudicado pela questão do Marcos Antônio, mas para mim a escalação do São Paulo, a mudança que ele fez, colocando o time mais vulnerável do que estava desde o primeiro tempo, para mim, Crespo errou muito hoje. Assim, eu sou um fã incondicional desse trabalho atual de Crespo e entendo como ele, né? Ele é apenas o piloto de uma máquina. Quem dá a máquina não é ele, ele apenas pilota. E com o que tem, talvez ele tente fazer o seu melhor, mas hoje ele errou para mim. Nota 4,5. Daria a nota até 3, só por conta do Rigoni, mas é isso, 4,5, concordo. Gosto muito do Crespo, não acho que seja hora de cair, acho que São Paulo fica nesse looping de que aí o Tec tem que manter um projeto, mas ele tem que entender a M que ele fez ali com o Rigoni na ala. Para mim, a gente perdeu ali. Sendo bem honesto, hoje
continuo achando que o Luciano é o principal culpado por conta dos gols que perdeu e o São Paulo criou oportunidades, mas o Rigoni ali não dá, cara. O Rigoni me pareceu em alguns momentos ser até um jogador a menos, porque ele estava claramente fora de sintonia, de posição, de tudo. Mas é isso, né? A gente tem que analisar o jogo de hoje, não o trabalho todo como o Hernan Crespo. Analisando o trabalho todo com o Hernan Crespo, para mim continua sendo bom. Quem não concorda, eu super entendo. Mas o cara chegar mais de 12 desfalques por jogo, fazer o que ele fez na Libertadores, fazer o que ele fez no Brasileiro. Beleza, a gente caiu na Copa do Brasil, é um ponto ali que a gente tem que conversar e ponderar. Mas para mim continua sendo, pelo que ele tem na mão, um bom técnico. Não dá para mandar embora por qualquer coisa. Pelo menos essa é a minha opinião.